Nós vamos falar sobre a estimulação das agulhas. É muito interessante quando iniciamos esse assunto em pensar que há muitos anos e anos atrás, vamos falar aí aproximadamente mais de 2000 anos atrás, um guerreiro chinês estava simplesmente tomando uma flechada, segundo a história da medicina chinesa, que vai falar sobre a acupuntura, estava tomando uma flechada no tendão de Aquiles e sua dor de dente estava quase que desaparecendo, tinha sumido. E mais de 2000 anos depois, estamos nós aqui falando sobre estimulação das agulhas. Veja bem, toda vez que nós pensamos ou paramos para pensar que a partir do momento que você introduz um agente estranho no nosso organismo, este agente estranho, ele sofre uma reação do próprio organismo. Em consequência dessa ação, existe a estimulação. O resultado é a estimulação. Agora, em pensar que, mesmo você colocando a agulha, pode haver diferentes formas de você melhorar essa estimulação, é uma coisa que fica meio assim, é de parar para se pensar o que realmente existe para que nós possamos melhorar ainda mais este efeito que nós queremos através da acupuntura. Estimulação das agulhas. A primeira e talvez uma das iniciais para a nossa estimulação é uma das estimulações mais comuns quando ensinada dentro das instituições. É a famosa giratória. O que é a estimulação giratória? Uma vez a agulha introduzida no ponto desse paciente, essa agulha ela vai ser estimulada, simplesmente o terapeuta fazendo giro nela. Quando você gira a agulhinha em sentido horário, então vamos falar sobre o sentido das agulhas, né? Nós estamos estimulando, nós estamos, segundo a literatura, os conceitos, nós estamos tonificando, porque esse estímulo tonifica. Então, tudo que é no sentido horário, quando eu faço o sentido horário da estimulação, eu dou a giradinha na agulha em sentido horário, então esfrego o meu dedo polegar sobre o indicador e ela está rodando, mesmo estando no ponto introduzida no sentido horário, eu vou tonificar, aqui eu tonifico, então eu vou tonificar esta agulha, este estímulo. E o que é tonificar o estímulo? É você dar mais estímulo, é você simplesmente estar colocando mais estímulo para aquele ponto. Supondo que nós estamos fazendo uma estimulação na região abdominal e lá, num dos pontinhos que nós temos na região abdominal, eu gosto muito de trabalhar com um pontinho chamado, um pontinho E25, que fica aqui, ó. Esse ponto, ele pode melhorar diversos tipos de problemas, tá? Entre eles, constipação, controle da parte do peso, alimentar e disfunções na região do abdômen. Então, supondo que eu colocar essa agulha aqui, eu girar essa agulha no sentido horário, eu estou estimulando, aumentando essa energia do estômago. Eu estou fazendo com que o estômago e esse metabolismo, ele acelere essa energia, vai mexer com a parte do intestino, vai melhorar o peristaltismo do intestino, o movimento que o intestino faz para eliminar os seus resíduos, as suas fezes, tudo aquilo que é absorvido e que é eliminado. Ele absorveu e vai ser jogado fora, não absorveu, vai ser jogado fora. Então nós vamos estimular esse movimento, tá? Então, quando eu quiser estimular o movimento, eu faço o sentido horário e com isso eu tonifico essa agulha, né? Esse estímulo é tonificado, é aumentado. E se eu quiser fazer ao contrário, supondo que este paciente ou essa paciente, ela está com diarreia, né? Ela está com o intestino solto, né? Então, eu quero diminuir esse movimento, esse peristaltismo. Então a gente faz o quê? Nós vamos colocar a agulhinha e aí essa agulhinha você vai girar, agulha sistêmica, você vai girar no sentido anti-horário. Girando no sentido anti-horário, eu estou fazendo o que nós chamamos de
sedação. Você vai sedar aquele local, aquela energia. Então vai sedar, vai parar, cessar. Com isso você vai fazer com que a energia diminua, com que ela se acalente. E dessa forma, quando colocada a energia e feito o sentido anti-horário, vamos falar assim, então se a agulhinha está aqui, nós vamos fazer o sentido contrário, o sentido anti-horário, nós vamos fazer com que haja uma sedação, uma diminuição dessa energia. E essa diminuição, ela vai promover uma diminuição do efeito que você quer no local. Provavelmente, então aqui falando, se o paciente estivesse tendo uma diarreia, ia diminuir esse estado diarreico dele. Ok? Entenderam então sobre uma das técnicas utilizadas de estimulação das agulhas é a técnica giratória ou rotatória. Nós vamos falar também sobre uma das técnicas muito interessante, que é a técnica chamada pistonagem. Essa técnica de pistonagem é uma técnica muito antiga e principalmente quando você quer fazer uma estimulação no local e essa estimulação ela precisa ter uma frequência, uma estimulação continuada, embora ela pode ser de forma diferente, ela é muito conhecida também pela técnica da estimulação mais profunda ou da estimulação contínua até que sinta o teti, né? Então existem várias formas, várias literaturas que falam sobre a técnica da pistonagem. E essa técnica da pistonagem, ela é favorecida principalmente por quê? Porque você não precisa só colocar ou girar, né? Você não há um comprometimento no caso da rotatória, né, ou giratória, quando nós observamos em alguns pontos que dependendo do local onde você coloca, o tecido ali ele pode ser comprometido quando você está fazendo um giro na agulha, né? Já a pistonagem não. A pistonagem, geralmente quando aplicada, a gente pede simplesmente para ter o cuidado com a estrutura onde você está aplicando, porque você tem que saber a profundidade aonde você vai fazer esse movimento. Mas a busca pelo teti e pela intensidade do teti e até propriamente dito, por receber essa estimulação e o ponto onde vai ser aplicado, a pistonagem é muito indicada quando você quer realmente fazer a captação desse teti, fazer com que o paciente sinta esse estímulo para que esse estímulo vá até o cérebro ou vá através da terminação nervosa até a região do sistema nervoso e consequentemente dê uma resposta muitas vezes rápida para aquele paciente, mas de uma forma direta, tá? Então não tem essa de você qualquer ponto você vai fazer a pistonagem, não. É uma técnica utilizada para que você busque esse teti, né? Então eu tenho lá, por exemplo, uma lateralidade e eu vou aplicar uma agulha fazendo o movimento da pistonagem, tá? Então o que é essa pistonagem? Vamos dizer assim, uma vez que você já introduziu na pele, você vai fazer o seguinte, ó, pistonagem, você está procurando esse teti, você está fazendo um movimento, ó, um movimento de pistonagem, tá? Igual um pistão. Pistão quando ele entra e sai. O que é um pistão, Júlio? O pistão nada mais é do que um elemento composto dentro de uma cápsula, um encapsulado metálico que muitas vezes vai fazer um movimento, ou no carro o pistão é uma peça onde faz aquele movimento, tá? Entrando, subindo, descendo dentro da parte do motor. Então, a pistonagem é um movimento que é feito dessa forma, tá? E aí, essa estimulação é quem vai dar para você uma resposta maior para o teti. Muitas vezes utilizado na acupuntura estética, quando você quer fazer principalmente a estimulação de pontos, como retenção de líquidos no ponto VC4. Eu gosto muito de trabalhar também pistonagem quando eu tenho uma depressão da pele e eu quero mexer naquela estrutura. Utilizo também a pistonagem quando eu vou fazer técnica de cicatrização, se de repente você quer quebrar um pouco a fibrose, ou até técnica de preenchimento invertida, onde você faz o movimento de pistonagem, tá? Então, essa estimulação, esse movimento é muito legal, com resultados excelentes. Uma outra técnica também muito comum, gosto bastante de fazer e é muito... talvez até uma das mais feitas, realizadas na China,
é uma técnica chamada técnica de raspagem. A técnica de raspagem é muito legal, porque muitas pessoas acreditam e acham que se você fizer uma estimulação só de colocar a agulha e girar, você vai ter uma resposta excelente. Às vezes você aprende outras técnicas que dão respostas muito mais excelentes do que aquelas e tem uma efetividade bastante considerável e tem uma simplicidade durante a aplicação, que é o caso da técnica de raspagem. A técnica de raspagem, o terapeuta, após aplicar a agulha no tratamento, no paciente dele, ele vai fazer o quê? Ele vai raspar a agulha. E quando você raspa a agulha em sentido para fora, está raspando para fora, raspando mesmo com a unha, com os dedos para fora, acredita-se que você está retirando a energia. E a retirada da energia significa sedar, né? Tirar a energia. Então, quando eu raspo em sentido para fora, eu tiro a energia. Eu faço a sedação. Eu estou indo para fora, tá? E quando eu faço a aplicação e faço a raspagem e raspo a energia para dentro, então eu vou colocar a energia, eu faço o quê? Eu vou tonificar esse meu estímulo. Então, se a agulha estiver aqui, raspando, ó, sentido para fora, eu estou tirando a energia. Agora, se eu estiver raspando em sentido para dentro, eu estou colocando essa energia para dentro do paciente, para dentro do ponto aonde eu quero estimular. Então, fique muito atento, fique muito ligado para observar e saber qual é a energia que você quer realizar, colocando ou retirando daquele ponto. Aí você vai ter um estímulo de sedação ou tonificação para o seu paciente. Outra técnica muito utilizada pelo chinês é a técnica que eles chamam, eu gosto muito de denominar a técnica de temperatura. Por que técnica de temperatura, Júnior? Pelo seguinte, você pode fazer essa técnica para retirada de energia que está dentro do organismo. Por exemplo, a técnica de aquecimento. Quando eu tenho um aquecimento no organismo, é porque dentro do meu organismo, dentro do corpo, eu tenho o quê? Eu tenho friagem ou frio. Por quê? Eu estou aquecendo. Então, quando eu coloco algo para aquecer a agulha, seja ela moxa, você faz muito com a moxa bustão, seja ela com o próprio isqueiro, que eu já vi muito o pessoal fazer, né? O aquecimento dessa agulha pode ser feito também através de aparelhos. Existem aparelhos na China que aquecem, eles são como se fosse uma resistência, né? E essa resistência ela vai aquecer a agulha, ela fica assim, ó, como se fosse um aparelhinho. Você puxa o bracinho e coloca em cima das agulhas. Então, eu estou querendo tirar o frio. Então, eu estou querendo aquecer o ponto. Então, aquecer significa colocar energia? Não, neste caso é para retirada da friagem, retirada do vento frio, muitas vezes que está dentro do organismo. E a gente não consegue só estimulando a agulha sentido horário ou anti-horário ou pistonagem, não consegue tirar. Agora, também pode acontecer de você fazer o quê? O resfriamento do ponto. Porque muitas vezes o paciente vem lá para tratar com você e relata de problemas circulatórios, às vezes problemas de dor, N coisas. E você que está ali já vai começar a tratar ou vai dar continuidade ao seu tratamento, você às vezes se depara com situações, por exemplo, é um problema circulatório, né? E o paciente está sentindo muito calor nas pernas, muito calor nos pés. O que você pode fazer? Eu vou fazer o resfriamento das minhas agulhas e esse resfriamento se dá para retirada do quê? Do calor que tem no local. Então, como eu faço essa retirada? Eu simplesmente vou colocar gelo no local. Algumas pessoas falam na colocação de gelo, sim. Só que gelo derrete
E hoje em dia você tem suportes, bolsinhas, né? Que estão já mais geladas. Agora eu prefiro colocar o pacotinho que você tem da agulha num recipiente com essas bolsinhas, ou até mesmo pegar essas agulhas, colocar no recipiente e colocar no refrigerador, para que assim você pegue essas agulhas geladas e você coloque no local. A sensação é muito boa de refrescância no ponto para o paciente e é lógico, você vai estar fazendo um efeito de retirada do calor daquele local, tá ok? Então, estimulação de temperaturas em aquecimento e resfriamento também é usada na acupuntura estética. Quando eu vou fazer uma técnica de puxada, por exemplo, ou técnica do dragão, ou técnica da estimulação total, eu gosto muito de falar o que eu realmente aprendo. E lá na China, eu aprendi a técnica da puxada. Como que é essa técnica da puxada? Essa técnica é a seguinte: você vai pegar a agulha está colocada aqui, né, aplicada aqui, você vai com o dedo, então vamos fazer assim, ó, com o dedo, vou colocar o desenho, como se você já tivesse puxado essa agulha. Você vai puxar ela e segurar. E depois você vai fazer o quê? Você vai soltar. É isso mesmo, simplesmente assim. Ela vai voltar e depois que ela estiver alojada aqui, parada no meio, ela vai ficar meio que vibrando, tá? Ela vai ficar meio que fazendo um movimento de tremor. Para que serve essa técnica? Por incrível que pareça, após a agulha estar penetrada dentro da sua pele, ela faz um efeito aqui, ó, propagando estimulação profunda. Porque ela está indo para lá e para cá. E aqui dentro, ela fica meio que vibrando aqui dentro. O ponto, uma vez recebendo essa vibração, tem um aumento do estímulo e uma potencialização naquele ponto que você quer. Então, para que serve essa técnica? Para aumentar o estímulo e potencializar, aumentar a concentração de energia, vamos falar assim, e potencializar o tratamento que você quer naquele ponto. É muito interessante fazer essa técnica para quando você quer equilibrar ou dispersar rapidamente e mandar novamente energia para o local, fazendo então com que esse ponto seja estimulado ou dispersado dessa energia que está no local e você quer emancipar rapidamente, você quer eliminar rapidamente aquela energia dali e colocar uma energia nova, uma renovação da energia. Então, técnica da puxada é muito interessante. Nós vamos falar de uma técnica muito utilizada, que eu assim, utilizei bastante. Uma técnica que foi criada em cima de alguns estímulos que eram feitos manuais e hoje eu desenvolvi uma forma de fazer essa técnica mais rápido, porém não tão eficaz como uma técnica de eletroestímulo, mas mais potente do que você simplesmente só colocar a agulha no local. E como que é essa técnica que você denominou sambinha? Eu gosto de falar dessa técnica porque nós somos brasileiros, né? Nós gostamos bastante do país que temos e principalmente quando nós falamos dessa técnica, quando eu vou para fora e explico sobre essa técnica, falo sambinha, a pessoa às vezes não entende, né? Às vezes você está com um monte de agulha no local e não tem um eletroestimulador para fazer uma potencialização de um tratamento. Assim como a técnica do dragão, você vai mexer com o ponto onde você está por movimentos de vibração, aqui também você vai ter essa vibração que ocorre nas agulhas, principalmente por quê? Porque você está fazendo uma estimulação tecidual. E é essa estimulação tecidual que vai dar o movimento das agulhas e a dispersão da energia naqueles pontos. O fundamental disso é o quê? É você potencializar aquele tratamento que você está fazendo. Principalmente eu utilizo isso aqui na estética, utilizo bastante na redução de gordura abdominal, em flancos e culotes, onde você quer dispersar e você não tem às vezes o eletroestímulo, tá? Então ela serve demais
para você fazer uma estimulação local e também para dispersão local. Eu costumo falar que quando você faz sambinha, você até acaba harmonizando. Embora você tenha uma potencialização dessa energia em termos de estímulo, você acaba harmonizando a energia local. E como que é? Você, após colocar as agulhas, você começa a fazer uma espécie de tremidinha no ponto, tá? Você tabaqueia, dedilha a pele, né? Você faz como se estivesse digitando num teclado, né? Ou tocando ali, e principalmente quando você faz aumentando o movimento, você vai aumentar essa frequência de estímulos existentes nas agulhas e potencializando ainda mais essa energia que você quer no local, uma vez que você não tem um aparelho de eletroestímulo, mas que você com certeza tem pelo menos o dobro do estímulo feito do que se ela tivesse parada, do que ela tivesse sem ser estimulada. Porque muitas vezes a pessoa só põe a agulha no local e deixa lá. Então, dica para vocês que querem fazer um pouquinho de diferença no seu estímulo. Acabou de fazer uma técnica de redução abdominal, de colocação da agulha de flanco, de culote, na redução, na celulite, acabou, já faz uma batidinha, uma estimuladinha, se não for colocar eletroestímulo, às vezes o paciente não pode, tanto com a mão, com a palma da mão, ou inverso da mão, onde você vai conseguir, ó, até movimentos mais rápidos, para que haja um estímulo ainda melhor. Tá ok? Então fica aí para vocês minha técnica sambinha, é uma técnica muito legal na estimulação que você vai fazer. Para finalizar, nós vamos falar sobre a técnica, ou basicamente sobre a técnica do eletroestímulo, né? Por que utilizar eletroestímulo, tá? Eu gosto, estímulos elétrico, né? Elétrico, né? Então, eletroestímulo. Por que utilizar o eletroestímulo? Olha, descobriu-se que havia a possibilidade de você fazer uma estimulação ainda maior, uma vez colocada nas agulhas a corrente. Então, o que é basicamente o que a gente faz quando a gente coloca a acupuntura ou a agulha da acupuntura no nosso corpo? É uma captação de energias que você tem feita não só através do próprio terapeuta, porque vocês aprenderam que a estimulação pode ser feita pelo terapeuta, mas também da captação do meio que as agulhinhas se encontram. Se você analisar, quantas vezes, por exemplo, você já viu alguém ou se beijando, ou se encostando, ou até mesmo você vai encostar em algum local e aquele objeto, aquela pessoa, ela está eletrostaticamente carregada, né? Eu não sei nem se é realmente esse termo que se usa, mas ela está carregada, né, de elétrons. Ok? Isso aí também ocorre muito em dias que estão mais assim, propício à chuva, que a umidade está maior, segundo um amigo meu que é físico falou a respeito disso, tá? Me desculpe se eu estiver errado, mas para poder entender melhor, essa corrente que você tem na agulha, ela pode ser potencializada, inclusive ela pode ser coordenada e até mesmo classificada de acordo com a quantidade de carga que você está colocando na corrente. Eu quero falar para você a possibilidade e o porquê de usar o eletroestímulo, tá? Uma vez que você coloca corrente elétrica na agulha, por exemplo, você coloca lá um fiozinho que vai numa agulha e geralmente essa agulha também lateral ou em outro ponto ocorre a colocação de um outro eletroestímulo, você vai ter uma corrente aqui, uma carga que vão passar esses elétrons e esses elétrons vão chegar através de um ponto específico e o outro ponto ele vai ser conduzido, ele vai ser retirado o elétron de um outro ponto, tá? Então, a necessidade da colocação é para quê? Para potencializar o tratamento. Então, tá aqui, ó, potencializar e com isso conseguir o quê? Melhores resultados. Porque nós estamos falando de estímulo
e esse estímulo está sendo aplicado em um ponto específico. Num ponto onde você quer, por exemplo, que aumente o efeito para que ele elimine mais gordura, para que ele elimine mais água, mais líquido, para que diminua a dor, né? Para que faça com que aquele ponto melhore a circulação de um tempo mais rápido. Então, o eletroestímulo serve para potencializar o tratamento, já foi falado, para ter melhores resultados, principalmente para quê? Para diminuir o tempo de estímulo. Porque às vezes, se você tivesse que ficar lá, ficaria a noite inteira estimulando um ponto para fazer a sedação, porque naquela estimulação ele vai de 1 a 2 Hz, por exemplo. Agora, quando você quer fazer uma estimulação e faz com eletroestímulo, muitas vezes 10, 15, 20 minutos, com uma carga específica, você já pode conseguir analgesia no local através das agulhas. Porque os elétrons em si, a corrente elétrica que está sendo colocada ali, ela propicia, a partir do momento que ela está passando pelo feixe nervoso, uma espécie de uma parestesia, né? Que é uma sensação meio que anestesiado, meio que amortecido. Lembrando que isso ocorre principalmente por causa das cargas elétricas que você vai colocar no local, e há uma potencialização ou uma polarização, despolarização da parte dos nervos, né, dos transmissores nervosos que estão presentes não só na parte da camada inferior da pele, mas também na parte muscular, nos condutores dos feixes nervosos presentes, principalmente nos receptores existentes na área abaixo da pele, nos tecidos abaixo da pele, e que também vão conduzir essa carga até o cérebro, mandando aí informações e, consequentemente, como resultado, vai ter uma melhora no seu tratamento, no tratamento do seu paciente.